das grandes honras que uma pessoa pode ter na vida é ser perseguida por autoridades inescrupulosas. A Jovem Pan só está acontecendo isso com vocês porque vocês têm credibilidade. Se vocês fossem ninguém na fila do pão, ninguém estaria nem prestando atenção. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, parabéns pela grande audiência. A gente vai vencer essa guerra. A gente sabe o quanto importante que é você falar, você denunciar as coisas que estão erradas no país. E é assim que você vai construindo um país melhor. Eu sei que vocês não fazem isso pensando apenas em interesse próprio, vocês fazem isso pensando numa nação. Então aqui, o meu segundo parabéns e meu muito obrigado. Desejo que vocês continuem muito tempo no ar e para que dias melhores na liberdade de expressão venham, dia 30 a gente tem mais uma batalha. Pode ter certeza que o povo brasileiro entende o recado, vocês sofrem na ponta, eu sei, não gostaria de ser alvo desse tipo de censura, mas ela está servindo para que mais e mais pessoas tenham claro, nítido, que só um dos candidatos à presidência da República representa a continuidade das liberdades. O outro representa a censura, representa o retrocesso, representa a ditadura. E certamente esses advogados que representam Lula e entram no TSE pedindo essas medidas de censura, esse é o tipo de pessoa que vai ser indicada para o STF caso o Lula, o descondenado, o ladrão, o chefe de quadrilha vença essa eleição. Isso não vai ser permitido. Deus está olhando pelo Brasil. Tamo junto. Outra coisa que eu queria saber de você está aqui na Bahia, né? O presidente Bolsonaro fez nessa semana umas acusações graves contra o TSE, contra o envio de material de campanha para as rádios, muitas rádios aqui da Bahia. Como é que você vê essa situação aqui, dessa tipo de boicote à campanha do seu pai, o presidente Bolsonaro, em relação à campanha do Lula? E o Alexandre de Moraes pegou esse processo, reverteu num processo de fake news que está no STF e agora o acusado do crime é quem acusou, quem foi prejudicado pelo crime que foi feito aqui nas rádios, tanto no Nordeste, muitas do Nordeste, né? O nosso jogador ia fazer um gol, estava na cara do gol, tomou um carrinho por trás, o juiz não marcou pênalti e ainda deu amarelo para o nosso jogador. Resumindo, é mais ou menos isso daí que aconteceu. A torcida está indignada, está furiosa, todo mundo viu o que aconteceu. Pediram o VAR veio e foi confirmada essa certeza. Então é dizer que esse mal não é um mal que perdure para sempre. Essa eleição há muito tempo já não é uma eleição igual e aqueles que deveriam prezar pela democracia e pela paridade de condições entre os candidatos, mesmo que a gente tenha um descondenado sendo candidato, que já é algo bizarro, mas ainda assim essas autoridades acabam por privilegiar o PT. A demissão do Alexandre Machado, servidor, o analista do TSE, não foi engolida, não foi digerida. Inicialmente o TSE argumentou de que se tratava de uma mudança de rotina, uma troca dos seus quadros de servidores. Não foi isso que aconteceu. O rapaz praticamente foi expulso do TSE após informar a sua superior que uma rádio admitia que não fez as inserções do presidente Bolsonaro. Ou seja, uma rádio confessando que tudo aquilo que foi dito pela campanha do presidente, através de Fábio Faria e Fábio Van Garten, estava certa, né? Alexandre de Moraes pediu os documentos foram apresentados e depois tanto ele quanto o Lewandowski falando que não é atribuição do TSE fazer esse tipo de apuração. E aí eu pergunto, será que é a atribuição dos ministros do STF ficar de olho em grupos de WhatsApp de empresários? Porque para esse tipo de coisa há uma celeridade sem igual, inclusive até um atropelo da Constituição. Enquanto que, por outro lado, quando nós apresentamos provas, apresentamos auditoria com as rádios, os horários, quantas inserções a menos, as rádios confessando e um servidor do TSE encaminhando esse meio adiante, aí parece que nós nos tornamos os criminosos. Isso não está certo. Eu passo aqui até para lembrar, a Damares denunciou a pedofilia, ela passou a ser investigada. O presidente Bolsonaro denunciou uma irregularidade, no mínimo, dentro do TSE com as propagandas eleitorais, ele acaba sendo processado. Estão brincando com a nossa democracia.